Sua Bíblia. Amém. Abra comigo, por favor. Em Romanos capítulo 12. Durante essa série, e hoje especificamente, vamos estar tratando sobre serviço, sobre o servir. E eu quero tocar sobre essa temática para você, com você, nessa noite. Você conseguiu encontrar? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Diz assim. Eu vou ler na versão NVT, porque ela trata especificamente da forma como eu pretendo abordar essa temática nessa noite. E diz, versículo 9: amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Versículo 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Versículo 11 diz: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Aleluia! Aqui é o apóstolo Paulo tratando com a igreja em Roma, dando algumas instruções sobre como deve ser o nosso comportamento e a nossa atitude na carreira cristã, servindo a Deus, servindo a Cristo. E eu quero ficar de propósito com esse versículo 11, que diz: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Amém, queridos? Então, nessa noite, eu vou conversar um pouco com vocês sobre servir, sobre o serviço. É interessante que quando vamos meditar um pouco sobre a questão do servir, vamos entender que todo propósito, todo e qualquer propósito, sempre estará conectado com o servir. O seu propósito em Deus, o plano de Deus para a tua vida, está conectado com o serviço, com o servir. Todo propósito em Deus nasce para servir, para o serviço. E analisando um pouco a história de vários personagens bíblicos, nós podemos ver vários exemplos de homens e de mulheres que serviram a Deus de forma plena, de forma exemplar. Mas nenhum deles pode ser comparado ao maior servo de todos. De quem eu estou falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo supremo de servo. E é baseado na vida de Jesus que Deus trouxe algumas instruções ao meu coração para compartilhar ao teu coração. Então, nessa noite, nós vamos ter como base a própria vida de Jesus. Podemos citar aqui outros exemplos e personagens também. Mas Jesus, Ele é a nossa referência para o serviço, para entender a forma correta de servir a Deus. Paulo é um outro exemplo. Eu acredito que depois de Jesus, um dos grandes exemplos é o apóstolo Paulo. De como servir a Deus. De como se comportar diante do plano e do propósito de Deus. Então, nessa noite, você precisa entender. O plano e propósito de Deus para a tua vida passa por aqui. Passa pelo servir. Passa pelo serviço. E aí eu fui meditando um pouco sobre a vida de Jesus. Sobre o seu ministério terreno. Para entender quais foram as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus, a ponto de se tornar a nossa referência como servo. E uma coisa eu entendi.
Antes de qualquer título que nós possamos ter, seja títulos ministeriais, títulos corporativos, títulos diante da sociedade. Antes de qualquer título, eu e você somos servos. Antes de ser pastor, eu sou um servo. Antes de você ser um profeta, um evangelista, um mestre, um empreendedor, um bom médico, um bom administrador, um bom contador, antes de qualquer título que você possa imaginar, você tem que ser um bom servo. Precisamos voltar à essência, à origem de tudo. E quando olhamos para Jesus, nós enxergamos a essência do propósito de Deus, a essência do plano de Deus, e a essência sempre vai se referir ao servir. Então, antes de qualquer coisa, eu e você precisamos sermos servos. Não é somente limitado às quatro paredes de uma igreja. Na vida, querido, precisamos entender que somos servos. E aí a vida de Jesus me inspirou a formular uma equação de como seria o serviço de forma excelente. Como seria o servir de forma excelente. Estudando a vida de Jesus, algumas atitudes, comportamentos, algumas experiências de Jesus, eu consegui, pela inspiração do Espírito Santo, formular uma equação, baseada também em algumas ministrações do nobre Tiago Garcia, que me inspira demais. Veio ao meu coração uma equação que eu vou jogar aqui para você na tela. E eu quero que você olhe para essa fórmula, entenda e compreenda um pouco do que Jesus nos ensinou através da sua vida. Quem é de exatas vai gostar um pouco disso. Quem é de humanas vai ter que gostar também. Então, analisando um pouco o ministério de Jesus e sua vida, eu cheguei à fórmula do serviço. Serviço é igual a D de disponibilidade, mais O de obediência, mais F de fidelidade. Tudo isso potencializado pelo A, que é o amor. Essa é a fórmula de Jesus para servir. Essa é a fórmula plena e excelente do serviço. Primeiro ponto, disponibilidade. Quando eu comecei a estudar a vida de alguns personagens bíblicos e a própria vida de Jesus, eu vi que todos eles, sem exceção, em algum momento, disseram: eis-me aqui, Senhor. O que é eis-me aqui? Eu estou disponível. Você não vai conseguir atingir a plenitude do serviço e do servir se você não estiver disponível. Nós precisamos estar disponíveis. Para fazer o que, âmbito? Aquilo que chegar até as nossas mãos. Aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Deus não me chamou e não te chamou para sermos plateia, e somente plateia. Deus te chamou para que você se envolva, para que você trabalhe, para que você sirva, para que você se movimente. Para isso, precisamos estar disponíveis. Elmiton, eu quero crescer ministerialmente. Por onde eu começo? Como é que eu faço? Simples, querido. Procura a tua liderança e diga: eis-me aqui. Do que vocês precisam? Em que eu posso ajudar? Entendam, jovens são a força da igreja. Jovens precisam estar envolvidos na igreja. Jovens precisam estar, de certa forma, ocupados, servindo a Deus. Se você quer ser pleno na sua vida, pleno em todas as áreas, você precisa estar servindo a Deus.
E para isso você precisa estar disponível. É o primeiro passo da fórmula do serviço. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. Foi assim com Isaías, foi assim com José do Egito, foi assim com o próprio Jesus. Todos eles se colocaram à disposição. Então, o primeiro passo é estar disponível. O segundo passo é obedecer. É simples. Obedecer em palavras, em termos mais simples, é ir, é fazer, é executar. Eu estou disponível. Foi-me solicitado uma determinada atividade, tarefa, missão, objetivo. Agora eu preciso obedecer. Eu preciso executar. É o segundo passo. Obedecer é ir. É fazer. Agora, Elton, obediência e fidelidade, que é o F aqui, não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Em termos mais simples, obedecer é ir. Fidelidade é ir até o fim. Fidelidade é constância. Nós precisamos ser constantes. Precisamos de constância em nossas vidas. Não é porque nós temos 17, 18, 20, 23, 30, 40. Não importa a sua idade. Precisamos ser maduros o suficientes para largar as coisas de criança. Largar as meninices, porque quem faz meninice é menino. Nós já somos adultos e precisamos acessar a maturidade para entrarmos numa constância e estarmos disponíveis a Deus. Mas irmos até o fim. E não parar no meio do caminho. E não se desviar no meio do caminho. Então são tantas circunstâncias, tantas distrações. Para de dar desculpas. Todo mundo enfrenta circunstâncias. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo tem desafios a serem ultrapassados, vencidos. Medos, traumas, todo mundo tem. Não use essas justificativas como desculpas para não servir, para não se envolver. Deus não te quer como plateia. Deus quer te ver trabalhando, servindo, se movimentando e constante. Pode vir a tempestade que for, pode vir os ventos que forem, as circunstâncias que forem, pode se levantar os gigantes que forem, mas você não vai se abalar, você não vai retroceder, você não vai negociar o teu propósito em Deus. Quem vive por um propósito não se distrai com outras propostas. Você tem vivido por um propósito, querido. Precisamos ser fiéis ao propósito e ao plano de Deus. Não negocie o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Não negocie, seja qual for a proposta. Seja financeira. Seja de momentos de prazer que duram segundos, minutos e depois estragam toda a tua vida. Não negocie o plano e o propósito de Deus para a tua vida por distração alguma. Seja constante, seja fiel até o fim. Foi assim com Jesus. Jesus foi obediente e foi fiel até a morte, querido. Tem uma passagem que reflete bem essas questões. No Getsemane, Jesus lutando contra a sua própria alma. Ele sabia do que estava por vir, prestes a ser crucificado. E ele chorava. A alma dele estava amargurada, estava triste, abatida. Chegou o momento dele fazer a oração por várias vezes: Senhor,
se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava lidando com suas questões interiores. Sabe, queridos, os nossos maiores gigantes não estão fora, estão dentro de nós. E precisamos vencer esses gigantes internos para sermos obedientes e fiéis até o fim. Aleluia! E Jesus lidou com aquelas questões, mas ele disse: Senhor, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Eu serei fiel até o fim. E nós sabemos como tudo terminou. Jesus foi fiel até o fim. Da mesma forma, Deus quer que eu e você sejamos fiéis até o fim. Sabe, queridos, vai chegar o momento que Ele vai vir bater a porta novamente. Que Ele vem bater na minha porta e na sua porta. E Ele não quer te ver vulnerável. Ele não quer te ver abatido. Ele não quer te ver desanimado. Ele não quer te ver no caminho errado. Quando Ele bater a tua porta, Ele quer te ver servindo a Ele, entusiasmado, animado, cheio de alegria, mesmo passando por provações, por dificuldades, porque você não negociou o seu propósito. Ele vai olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Aleluia! E nós seremos recompensados por isso. Queridos, vale a pena. Vale a pena nos gastar, nos desgastar. Vale a pena. Agora, claro, precisamos encontrar o equilíbrio em meio ao movimento. Aleluia! Não podemos também ser como uma cadeira de balanço. Certa vez, eu estava almoçando na casa da minha bisa, que já está em Cristo, mas eu olhei para aquela cadeira e ela naquela cadeira, eu disse: meu amigo está com tudo, daqui a pouco vai sair voando essa cadeira. E olhando para aquela cadeira de balanço, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E ele disse: está vendo, Elton, essa cadeira de balanço, muito movimento, mas nenhum crescimento. Mais importante do que velocidade é a direção, querido. Também não adianta de nada você estar em muito movimento, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas sem avançar, sem crescer no propósito de Deus, no plano de Deus para a tua vida. Você precisa de direção. Mas não adianta dar desculpas: eu estou esperando uma direção em Deus. Queridos, Deus quer aqueles que fazem acontecer e não aqueles que ficam esperando acontecer. Você e eu precisamos fazer acontecer. Está vendo uma necessidade? Se Deus te mostrou uma necessidade, é porque Ele quer que você seja a solução para essa necessidade. Eu falei sobre o servir em vários aspectos, e não somente no aspecto ministerial. Eu digo a você, querido, no aspecto corporativo, se você quer ter sucesso com sua empresa, se você quiser ter sucesso com seus produtos, com seus projetos, sirva outras pessoas. Crie soluções, crie produtos, crie projetos que vão servir outras pessoas, que vão abençoar outras pessoas, e você será bem-sucedido. Eu vejo jovens empreendedores aqui, e eu tenho certeza que vão surgir ideias para servir, talvez o corpo de Cristo, talvez não, talvez mais pessoas, seja mais abrangente. Mas ao momento que você entender que tudo começa por servir, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a andar, as promoções vão chegar, as portas vão se abrir. Aleluia! Sirva, agregue valor. Quando você agrega valor, quando você serve outras pessoas, abençoa a vida de outros, você é recompensado. Há uma volta nisso. Aleluia. Quer fazer um produto dar certo? Crie um produto que solucione dores, que resolvam dores, que solucione problemas. E eu digo mais, além de criar, você pode ser a solução para muitos problemas.
Sabe por quê? Porque você carrega o Evangelho de Jesus Cristo. Você carrega o poder de Deus em você. Você é a resposta para muitas perguntas. Você é a solução para muitos problemas, queridos. Você é a cura para os enfermos. Aleluia! Você é a salvação para os perdidos. Você carrega as boas novas de Jesus. Sirva as pessoas. Se gaste no servir. Mas que Deus não te encontre parado. E nem também no outro excesso, que é estar em muito movimento, mas sem crescer, sem se desenvolver, só apenas se cansando. Cuidado com os excessos. Você precisa encontrar o equilíbrio em meio ao movimento. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não seja uma cadeira de balanço. Aleluia. E na fórmula do serviço, além da disponibilidade, da obediência e da fidelidade, nós vamos encontrar um aspecto muito importante, que é o amor. De nada adianta você estar servindo, você estar em movimento, se não houver amor. Coloca a fórmula aqui para mim, por favor. O amor precisa estar envolvido. Por quê? Porque é com o amor que você vai fazer atividades que talvez você não goste. Entenda uma coisa, nem sempre você vai estar servindo naquilo que você gosta. Precisamos deixar de meninices. Às vezes é meu filho que diz: pai, é assim que eu gosto, pai, isso é meu. É tudo do jeito que ele quer. Mas isso é criança, criança faz criancice, menino faz meninice. Mas nós não somos mais crianças, amém? Então nós fazemos aquilo que precisamos fazer, mesmo gostando ou não. Você precisa ser fiel, querido, e envolver amor nisso. Quando você ama a Deus, quando você ama o propósito e o plano de Deus para a tua vida, independente do que você esteja servindo, você vai fazer com qualidade, você vai fazer com excelência, e não de qualquer jeito. Deus não quer nos fazendo de qualquer jeito. Não podemos ser servos inúteis. José, ele prosperou enquanto ele era escravo. Enquanto ele servia como um escravo. Ele não esperou ser promovido para se tornar grande. Mas porque ele era grande, ele foi promovido. Aleluia! Não espere coisas grandes, queridos. Não espere promoções, reconhecimento para fazer a vontade de Deus. Faça as coisas pequenas que estão ao teu alcance de forma excelente. Seja grande e as portas vão começar a se abrir para você. Mas eu sou um pastor, eu sou um mestre. Meu chamado é para o púlpito, querido. Calma. Calma. Vai chegar a hora, vai chegar o momento, mas você precisa enfrentar o processo. Existem processos. Jesus enfrentou o processo. José enfrentou o processo. Davi enfrentou o processo. Às vezes já estamos querendo chegar no lugar de governo, quando existe todo um processo para viver. Enfrente o seu processo. Você vai chegar sim, aonde Deus já te viu, onde Deus já colocou no teu coração, mas você precisa iniciar pelo início. Começar pelo começo. Certa vez um jovem perguntou: pastor, eu estou estudando demais para pregar, estou me esmerando na palavra. Eu sou um mestre da palavra. Disse: que bênção, querido, que consciência boa que você já tem, o entendimento que você já tem sobre o seu chamado, sobre o seu propósito. Mas você está estudando para pregar ou para mudar? Às vezes o problema nosso é esse. Estamos estudando a palavra, nos esmerando na palavra, mas estamos estudando somente para pregar. Queridos, a gente precisa estudar, é para mudar. É para sermos melhores. É para nos aperfeiçoarmos, é para crescermos. A questão do púlpito vai ser uma consequência.
A questão do teu chamado em Deus vai acontecer, mas Deus quer te encontrar servindo enquanto essas coisas não acontecem. Faça o que tem que fazer, seja olhar o trânsito, seja passar os dízimos e ofertas, seja dirigir um culto, seja estar ministrando louvor. Vai servindo a Deus, seja obediente, seja fiel, se envolva com o amor, faça com excelência e as portas vão começar a se abrir para você. Deus vai te colocar aonde Ele já te viu. Aleluia! Melhor do que viver pregando é pregar vivendo, querido. Aleluia. Melhor do que viver pregando é pregar vivendo. Transforme a sua vida no seu maior púlpito. Seja fiel, seja obediente, ame a Deus acima de todas as coisas, se gaste no serviço. Aleluia. E as promoções vão acontecer, e o seu chamado vai acontecer, e o ministério que está sobre a sua vida vai acontecer. Aleluia. Então essa é a forma do serviço. Quer ser bem sucedido? Esteja disponível, seja obediente, seja fiel até o fim, mas tudo isso que seja feito com amor. Um outro ponto que eu quero tocar com você, vou jogar aqui no slide para você também, é: servir é empreender. Servir é empreender. O que é empreender? Empreender na sua definição de palavra é realizar, é executar. E servir é isso. Servir é ser a resposta para alguma questão. Servir é ser a solução para algum problema. E você pode fazer isso na sua igreja, no seu departamento, na sua casa, no seu trabalho. Servir é empreender. Quer ter um casamento de sucesso? Precisamos entender que o casamento é quando eu sirvo a minha esposa e ela me serve. Mas o servir sempre estará presente. E teremos um casamento bem-sucedido. Uma empresa bem-sucedida é quando eu sirvo as pessoas. Além das soluções que eu apresento, eu estou servindo as pessoas. Solucionando problemas. Resolvendo dores. Agora, quem não serve, não serve. E isso também é uma verdade. Quem não serve, não serve. Precisamos nos envolver. Precisamos estar em movimento, independente da sua idade, independente das suas atribuições, independente da sua rotina. Não arrume desculpas. Aquilo que é prioridade, para aquilo que é prioridade, você sempre vai encontrar tempo. Agora, se algo não é prioridade para você, você sempre vai arrumar uma desculpa. O que é que tem sido prioridade para você? Será que Deus tem sido prioridade para nós? Será que a casa, a obra de Deus, tem sido prioridade para nós, queridos? Porque servir é empreender. Mas não é servir para ser visto. É interessante que Paulo aos Efésios, no capítulo 6, ele escreve e diz: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7 ele diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Precisamos ter cuidado com as intenções do nosso coração. O nosso coração prepara o nosso destino. Quais são as intenções ao servir? Quais são as intenções ao empreender? Aonde está o meu coração? Como está envolvido o meu coração? Se você acha que precisa ser visto para servir, você não está cultuando a Cristo, você está cultuando a fama. Nós não precisamos ser vistos para servir.
Sirva, querido. Faça acontecer. Se movimente. Se tiver que ser visto, vai ser visto. Se não tiver que ser visto, não vai ser visto. E tá bom demais, tá tudo certo. O que importa é que há uma recompensa, um galardão lá nos céus, aonde Deus vai te recompensar pela sua fidelidade, pela sua obediência. E é isso que importa. Não servimos como para homens, mas como para Deus. Nossa, quantas vezes escutamos jovens, até mesmo adultos, pessoas do nosso convívio dizendo: eu não sirvo mais porque eu não vou com a cara do líder. Porque eu não gosto mais daquele líder, daquele departamento, não me sinto mais à vontade. Tudo desculpa. Tudo desculpa. Porque se a referência fosse a Cristo, se a referência fosse Deus, querido, nenhum motivo seria suficiente para te tirar do plano e do propósito de Deus. Isso é ser fiel até o fim. Você precisa empreender no reino de Deus, querido. Servir é empreender no reino de Deus. Assim como você pode empreender no modo corporativo, no âmbito corporativo, você pode empreender no reino de Deus. Como? Servindo, colocando os dons e talentos que Deus te deu à disposição do corpo de Cristo. Existem dons e talentos aí. Existem coisas que Deus colocou dentro de você. E nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou para dentro. Empreenda no reino de Deus, sirva no reino de Deus, mas não para ser visto. Cuidado com as intenções, de como nós fazemos as coisas, precisamos ter esse cuidado. E o outro tópico que eu queria deixar e compartilhar com você, é sobre: somos servos ou clientes? Para a reflexão da igreja. Somos servos ou clientes, queridos? Sabe, cliente é aquele que tem todo o direito de reclamar de um ambiente. Cliente, às vezes, não reclama e não gosta de um serviço. Cliente é aquele que julga, muitas vezes, o serviço. As atividades que são feitas, como o ambiente está organizado. Isso é um cliente. Agora, será que nós estamos sendo servos ou clientes na igreja? Ou muitas vezes estamos dizendo: é fulaninho que vai ministrar hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não estou escalado, então eu não preciso ir para a igreja. Eita, o pastor hoje é aquele pastor que gosta de correr, pular, saltar, plantar bananeira. Então hoje não é para mim. Eu gosto mais da palavra. E reclama do ambiente, reclama do serviço. Querido, você não está sendo servo, você está sendo um cliente. E Deus não nos chamou para sermos clientes. Deus nos chamou para sermos servos. Goste você ou não, até porque o culto não é para mim ou para você, o culto é para Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Você está animado? Se temos que sermos servos, que sejamos servos de excelência. Amém? Nós não fomos chamados para sermos clientes. Ei, eu e você somos servos de Cristo. Precisamos superar e suportar os nossos próprios irmãos. A Bíblia diz que precisamos honrar uns aos outros. Que precisamos considerar os outros até mesmo superiores a nós mesmos. Isso é servir. Isso é ser um servo. Aleluia. A maior recompensa, querido, que nós temos da parte de Deus, de uma vida submissa, de uma vida fiel, não é aquilo que ganhamos dele. É aquilo que nos tornamos nele. É quem você se torna em Deus. Quem nós temos nos tornado em Deus. Essa é a maior recompensa de uma vida submissa, de uma vida fiel, de uma vida obediente, de uma vida consagrada. Não é o que nós ganhamos dele, é quem nos tornamos nele. Aleluia!
Aleluia. 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 Precisamos nos gastar. Paulo, no texto inicial que nós lemos, diz: sirva a Deus com entusiasmo. Não é de qualquer jeito. Não é desanimado. Não é triste. Mesmo às vezes cansado. Porque cansa. Claro que cansa. Nós temos um corpo, esse corpo cansa. Mas a chama precisa estar acesa. Aquela chama lá dentro precisa estar avivada. Precisa estar sempre incendiando você a querer fazer melhor, a querer fazer mais. Mesmo o corpo dizendo: ei, tá bom por hoje, tudo bem. Mas amanhã, quando você descansar, corpo, vamos fazer acontecer. É assim que tem que ser, equilíbrio em movimento. Claro, você não vai atropelar as coisas, você não vai comprometer o seu corpo, você não vai comprometer a sua alma. Mas entenda, a chama lá dentro, ela nunca deverá e nunca poderá se apagar. Encontre o equilíbrio no seu corpo, na sua alma, mas esteja pronto para servir a Deus, para fazer acontecer o plano e o propósito de Deus, queridos. Enquanto você serve a outros, Deus vai preparando o teu caminho. Deus vai abrindo as portas para você. Aleluia! Chega de ser plateia. Deus não nos chamou para sermos plateia. E nem fazemos número, só número. Você não está aqui somente para fazer número. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E tudo começa pelo servir. Você já está no departamento, você já está inserido numa igreja. Procure aonde se encaixar, procure aonde se envolver, procure aonde você pode servir. E as coisas vão começar a fluir na sua vida. Os de repente de Deus vão começar a fluir na sua vida. Oportunidades, experiências sobrenaturais. Enquanto você serve. Aleluia! 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 O grupo de louvor pode subir, por favor? Aleluia! Precisa ser com entusiasmo. Precisa ser com alegria. Elton, mas eu só faço organizar as cadeiras. Faça com entusiasmo. Faça com alegria. José prosperou na casa onde ele era escravo. Fazendo coisas simples. Aleluia. Não é o que você faz, é como você faz que é mais importante. Chega de dar desculpas. Não faça das suas crises o seu devocional. Quer sair da mediocridade? Quer sair da timidez? Quer sair e se livrar dos seus medos? Sirva. Comece a se colocar à disposição. Rompa com seus limites. Rompa com seus medos. Rompa com a timidez. Se coloque à disposição. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, me usa. Ele vai te usar. Mas você precisa estar entusiasmado. Você precisa estar incendiando por dentro. Desejoso por mais. Desejoso por viver a plenitude do plano e do propósito, querido. Você não já viu tudo. Você não experimentou de tudo, não. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Aleluia. Aleluia. Ei. Às vezes tem coisas que precisamos fazer que nós não gostamos. Que dói. Que fere o nosso ego, o nosso orgulho. Mas precisamos dar basta às desculpas e fazer o que tem que ser feito. Independente se gostamos ou não, o certo é o certo. Se tem que ser feito, vamos fazer. É essa geração que Deus quer levantar. É esse exército que Deus quer levantar. Não aquele que espera por um avivamento. Não aqueles que esperam por um movimento. É aqueles que provocam um avivamento. É aqueles que provocam um movimento. É aqueles que estão disponíveis. Será
que Deus está te encontrando disponível? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado, ministrado, inspirado, dado direções, e nós temos dado desculpas? Chegou a hora de dar um basta disso. Ei, tem tempo sim. Se é uma prioridade, nós arrumamos tempo. Se é uma prioridade, nós arrumamos tempo. Empreenda, querido. Empreenda. Deus quer te promover. Deus quer te colocar em lugares maiores. Deus quer te ver vivendo e experimentando de coisas maiores. Sim, Ele quer. Mas você está disponível? Não de boca para fora, mas de coração. Você está pronto para se desgastar e gastar em prol de outros, porque o propósito disso tudo é alcançar vidas, é alcançar pessoas, é edificar pessoas, é abençoar pessoas. Aleluia! Vale a pena, vale a pena. Certa vez eu estava voltando da universidade, isso já tem um bom tempo. E ao parar no semáforo, eu olhei para o meu lado esquerdo e tinha uma escola. E nessa escola, no muro, tinha algumas frases escritas. Mas somente uma frase me chamou a atenção. E ela dizia: do que adianta uma vida inteira se não for para tocar o coração de outras pessoas? De que adianta? De que adianta? Você consegue ficar em pé nesse momento? De que adianta? De que adianta ganhar dinheiro, conquistar bens, ter uma excelente casa, um excelente carro, ter dinheiro na conta bancária, no bolso? De que adianta? De que adianta ter uma empresa que vende milhões, ter produtos que vende? De que adianta tudo isso se não for para tocar o coração de outras pessoas? De que adianta o meu sucesso profissional? De que adianta os meus títulos diante da sociedade? Precisamos voltar à essência. Precisamos voltar à origem de servir a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. O meu dinheiro é para te servir. Os meus bens são para te servir. A minha inteligência é para te servir. Os dons e talentos são para te servir, Senhor. Não deixa a chama se apagar. Não deixa. Se é para louvar, louva com o teu coração. Se é para se entregar, se entrega com o teu coração. Queridos, se é para servir no diaconato, se é para servir no louvor, se é para servir nos conselheiros, se é para servir na comunicação, faça com o coração. Se desgaste, gaste, se deixe gastar. Porque você vai estar servindo a Deus, abençoando outras pessoas com os teus dons e talentos. É para isso que Ele te quer e te criou. Eu me lembro de uma história, bem baixinho, por favor. De uma história que talvez você já tenha visto, escutado. De um casal missionário. 50 anos servindo no campo missionário. Bem baixinho, gente. 50 anos servindo no campo missionário. Nos lugares mais remotos e mais de difíceis acesso ao Evangelho. Passando por muitas dificuldades. Muitas circunstâncias. Inclusive até mesmo adoecendo. E já na velhice eles entenderam, chegou o nosso tempo. Fizemos o que tínhamos que fazer. Servimos por 50 anos, chegou a hora de voltar para casa.
E esse casal decidiu voltar para casa. Pegaram um navio. E retornando para casa, os dois ficavam imaginando, eles vinham na terceira classe. Não era a melhor classe, até porque não tinham tantos bens. Suas finanças não eram as melhores. E esse casal de missionários vinham refletindo no navio. Eu fico imaginando eles conversando e pensando, nossa, depois de tanto tempo, servindo a Deus, servindo as pessoas, quando chegarmos deve ter uma festa maravilhosa, uma celebração maravilhosa nos esperando por tanto tempo de serviço. E eles vinham comentando e falando sobre essas coisas. Quando o navio ia chegando no porto, haviam bandeirolas, havia uma banda tocando, haviam papéis sendo jogados para cima, uma festa. E eles olharam para aquilo e disseram, nossa, olha só a festa que nos espera. Estamos voltando para casa e eles fizeram uma festa para nós. Só que quando chegou o momento deles descerem do navio, eles estavam na terceira classe, eram uns dos últimos a descerem. Quando eles desceram do navio, já não tinha mais festa, já não tinha mais banda, só estavam os papéis no chão. Aquilo tudo não era para eles. Alguém passou ali antes e festejaram com essa pessoa, mas não era para eles. E eles se olharam, se entreolharam, meio que frustrados com tudo aquilo, e decidiram, vamos para casa, vamos para casa. E chegou em casa, o marido já meio que irritado, disse à sua esposa, eu vou passear. Eu vou passear. E aí você pergunta ao seu Deus, é isso que Ele tem para nós? Depois de tanto tempo servindo a Ele, 50 anos no campo missionário, é isso que Ele tem para nós quando chegamos em casa e quando voltamos para casa? E ele bateu a porta e saiu. Depois de um tempo, aquele homem chega, encontra a sua mulher fazendo alguma coisa na pia, e ele pergunta a ela, e aí, você falou com o seu Deus? E ela, sem titubear, respondeu, sim, falei. E ele perguntou, e o que é que ele disse? Depois de tanto tempo, é isso que Ele tem para nós? Depois de 50 anos servindo a Ele, quando voltamos para casa, é isso que Ele tem para nós? E ela respondeu, sabe o que ele me respondeu? E ele perguntou, sim, o que foi que ele respondeu? Ele disse, vocês ainda não chegaram em casa. Vocês ainda não voltaram para casa. A nossa recompensa não é a recompensa terrena, querido. A nossa recompensa, o nosso reconhecimento não vem de homens. Não! O nosso serviço, o nosso servir, a nossa vida é para Ele, somente para Ele. Agora, quando eu e você voltarmos para casa, aleluia! Aleluia! Ei, você ainda não voltou para casa, você ainda não chegou em casa, mas valerá a pena, levanta tuas mãos.